bem-vindos à nossa aula inaugural do nosso curso de capacitação para evangelizadores. Educação Espírita, da barriga da mamãe à caminhada adulta. Nesse curso nós estamos trazendo algumas propostas de estudo, de conhecimentos, de reciclagem e de reflexões a respeito de como se dá o aprendizado e o desenvolvimento, desde o momento da concepção até o momento do desencarne. Muito se fala da importância da evangelização, da importância da educação espírita em todas as idades, sejam bebês, crianças, jovens ou adultos. Mas como é que a gente pode oferecer uma evangelização de qualidade, uma evangelização acolhedora e motivadora em todas essas faixas etárias? A gente vai então conversar bastante com vocês a esse respeito sobre como é que nós podemos, unindo o conhecimento da doutrina espírita e o conhecimento de teorias, de metodologias acerca da educação, como é que a gente pode unir esses dois conhecimentos para fornecermos uma evangelização espírita cada vez mais maravilhosa. Se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. As inscrições para o curso vão até amanhã. Essa de hoje é uma aula aberta. A partir das próximas serão módulos fechados apenas para quem está inscrito e nós teremos vários momentos de conversa entre nós. A gente preparou uma proposta bem bacana e bem interativa, na qual nós vamos apresentar para vocês algumas reflexões, alguns conteúdos, mas a gente também vai ter momentos de troca nos nossos grupos de WhatsApp, de Telegram e nas nossas salas de aula virtuais. Então, nós esperamos você! Eu sou Malu, pedagoga há mais de 20 anos, já desempenhei várias funções dentro das escolas e também como evangelizadora há mais de 20 anos, evangelizando crianças e jovens, sempre com muito carinho, com muita dedicação e hoje com muita alegria eu venho aqui compartilhar um pouco da minha experiência com vocês e espero que a gente possa trocar bastante de nossa vivência e que possamos aprender juntos. Quando pensamos no nosso planeta Terra, nossa grande escola, pensamos que vivemos hoje um momento muito delicado e complexo. Quando conversamos com nossos amigos, quando assistimos às notícias, a impressão que nós temos é de que a humanidade está dando passos para trás, ao invés de evoluir. A cada geração que passa, parece que a situação do planeta não muda, não melhora. Parece que a gente continua repetindo os mesmos erros em relação à violência, em relação ao egoísmo, e parece que esses problemas não têm fim. Allan Kardec também teve essa impressão e perguntou à espiritualidade o seguinte, na questão 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? E os espíritos respondem o seguinte: engana-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se menester que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. A humanidade, por sua inteligência, alcançou avanços que jamais foram vistos antes, nos campos das ciências, das artes e do bem-estar material. Mas ainda lhe resta um grande progresso a realizar, segundo também Kardec. Fazer reinar entre os homens a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. A Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Na verdade, o seu habitat tem na sua gênese um plano onde o mal suplanta o bem, porque ainda somos muito orgulhosos e egoístas. Então o mal acaba prevalecendo em muitos momentos. Em mensagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade nos diz o seguinte: aproxima-se o tempo
em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E vivemos então esse momento de transição. Estamos começando a sair do mundo de provas e expiações e caminhando rumo ao mundo de regeneração. Estamos vivendo essa transformação do mundo rumo ao novo tempo. E esse momento de transformação precisa ter como agente principal de modificação a educação do espírito. Por isso, evangelizar se faz tão importante. Evangelizar é auxiliar na formação do homem para esse novo mundo, desse novo mundo que está cada dia mais próximo de nós. E a nossa função, enquanto evangelizadores, enquanto educadores espíritas, é preparar os seres que estão chegando para uma vida envolvida pelo bem, envolvida pelo amor. Sabemos de tudo isso, entendemos muito bem a importância de se evangelizar essas novas pessoas, essas novas almas que estão chegando no planeta. Mas aí vem uma questão muito importante. Nós sabemos que é fundamental a evangelização, mas como fazer? Como é que se dá o processo de educar espiritualmente um ser? Como é que a gente pode evangelizar efetivamente as crianças, os jovens e até os adultos que chegam à nossa casa espírita? Será que existe alguma fórmula mágica para a gente alcançar o coração do homem? Para a gente conseguir fazer com que aquele ser que está ali, que a gente recebe, se torne um homem de bem? Essa tarefa de evangelizar, ela é fundamental na trajetória para o mundo de regeneração. Para que se alcance os objetivos traçados, quando a gente planeja a nossa evangelização, quando a gente se propõe a trabalhar com a evangelização e lá no início do ano ou no final do ano anterior, a gente planeja o ano seguinte, para que a gente consiga alcançar todos os objetivos que a gente traça no nosso planejamento, seja o planejamento por escrito, ou seja aquele que está aqui na nossa mente, que é o de formar pessoas verdadeiramente capazes de amar. É muito importante que a gente consiga unir os conhecimentos da doutrina espírita que trazemos e também os conhecimentos acerca de metodologias, de teorias e de pensamentos relacionados à educação, ao desenvolvimento e ao aprendizado. Quando nós conseguimos fazer essa união, nós conseguimos entregar um trabalho muito eficiente, um trabalho muito bacana que vai ser motivador e que vai conseguir realmente formar homens de bem, pessoas capazes de amar. Então, quando nós pensamos em um ambiente acolhedor, em um ambiente que receba bem, que faça com que as pessoas que chegam se sentem bem, nós estamos proporcionando aos nossos bebês, às nossas crianças, aos nossos jovens, aos nossos adultos, a alegria de aprender. E então começa a nossa reflexão acerca de como se dá esse aprendizado. Como é que eu vou criar um ambiente acolhedor, um ambiente motivador? Se eu não conheço exatamente aquelas pessoas que estão chegando até mim. Como é que eu vou criar um ambiente acolhedor para os bebês? Como é que eu vou criar um ambiente acolhedor para os jovens? Se eu até falo a linguagem deles, eu até me dou bem e entendo aquele ambiente, mas se eu não tenho um conhecimento muito amplo de como eles se motivam, como eles aprendem, o que acontece aqui dentro para que eles se desenvolvam e aprendam. A nossa proposta, então, é refletirmos a maneira com que devemos fazer para criar esse ambiente acolhedor, esse ambiente motivador. Como é que nós vamos fazer isso se nós não possuímos um conhecimento de como se dá todo o processo aqui dentro do desenvolvimento e do aprendizado? Então é muito importante que a gente reflita sobre cada fase da vida, sobre como se dá o desenvolvimento e o aprendizado em cada fase da vida, pelo que eles se interessam, o que eles gostam, o que eles são capazes de fazer, quais são as suas habilidades,
para que a gente possa oferecer ferramentas que favoreçam o seu desenvolvimento. O nosso cérebro pesa aproximadamente 1,3 kg e ele usa cerca de 20% de nosso sangue, de nosso oxigênio e de nossa energia. A todo momento, ele tem 14 bilhões de neurônios circulando a uma velocidade de 720 km por hora. São milhões, bilhões de sinapses simultâneas, o que torna o cérebro capaz de receber 10.000 mensagens ao mesmo tempo. Todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos e a nossa memória são gerenciados e armazenados nesses caminhos neurais. Hoje, nós compreendemos que todo cérebro é único. Ele é unicamente organizado. Mas não era assim há algum tempo atrás, não. Antigamente, e até não tão antigamente assim, a educação oferecida aos alunos era a mesma. Não se pensava em promover maneiras diferentes de aprendizado, porque acreditava-se que, passando o conteúdo de uma maneira, todos iriam aprender. Não se tinha essa noção de que cada cérebro é um. Assim, padronizava-se desde o formato das aulas até o tratamento dispensado aos alunos e os métodos de avaliação. Era sempre da mesma forma para todos. A educação não valorizava a habilidade, criatividade nem a motivação dos alunos. E aí, como resultado, os alunos não se engajavam no aprendizado e não retinham a memória a longo prazo. A memória a longo prazo é o que retém de maneira definitiva a informação. Essa memória é ilimitada e é ela que nos permite reviver ou recuperar conceitos. Ela precisa ser estimulada para que o aprendizado aconteça. E há duas maneiras de se motivar o aprendizado: com experiências prazerosas ou com experiências penosas. Por mais motivadora que a aula esteja planejada, se o aluno está experimentando algum tipo de dor, seja física, seja emocional ou social, essa dor manterá a atenção dele muito mais do que o aprendizado. Não importa qual é a atividade que está acontecendo ali na sala de aula naquele momento. Se ele está sofrendo, está passando por algum tipo de sofrimento, aquilo vai ser o centro de atenção dele. E ele não vai conseguir focar no que está acontecendo ao seu redor e não vai conseguir aprender. Para impedir que isso ocorra, nós precisamos garantir que todos os alunos tenham um ambiente educacional seguro e livre de riscos. Ou seja, não adianta eu preparar uma aula maravilhosa, eu pensar em ações motivadoras, se no momento da minha aula eu não percebo, eu não tenho um olhar para aquele aluno que está ali e não está participando como poderia participar. Muitas vezes, uma participação que não é como a que eu espero do aluno, ela é vista como indisciplina, ela é vista como pouco caso, e muitas vezes não é. Muitas vezes basta a gente ter um olhar um pouquinho diferenciado para a gente entender que aquele aluno, seja criança, jovem ou até adulto, para a gente entender que ele está precisando de um ambiente um pouco mais seguro e que ele se sinta mais à vontade para ele conversar. Então é importante que a gente descubra meios, e aí novamente, cada um é um, cada realidade é uma. Cabe a cada um de nós descobrirmos as maneiras que podemos usar para tornar aquele ambiente o mais acolhedor possível para todos. E aí entra o prazer de aprender. O prazer é a melhor maneira de engajar o cérebro dos alunos. O aprendizado precisa ser relevante, significativo e divertido. Mas aí a gente volta no aprendizado da maneira penosa. Se mesmo com toda essa motivação
algo não está bem aqui dentro ou aqui dentro, de nada vai adiantar. Então a gente precisa trabalhar os dois lados ao mesmo tempo. Talvez corrigir algo que precisa ser corrigido primeiro, ajudar e aí sim motivar. E aí, quando a gente fala então em educação, em aprendizado motivador, prazeroso, eu vou convidar você agora a fazer um questionamento comigo. Quando você prepara uma aula, é claro que você dá o melhor de si, é claro que você pensa na melhor maneira de atingir os seus alunos, os seus evangelizandos. Então eu te convido a fazer uma pergunta. Faça a seguinte pergunta para si mesmo. Eu iria curtir sentar e assistir a minha aula? Pensando num ambiente físico, será que você iria gostar de estar ali como participante, como aluno, como evangelizando da sua aula? E num ambiente virtual, será que você teria a paciência que você espera dos seus evangelizandos? Será que você teria paciência de sentar para ficar escutando a sua aula? Será que você teria a motivação para ficar aqui sentado na frente da tela do seu computador ou do seu celular assistindo à sua aula? Isso é uma autorreflexão muito interessante que a gente tem que ter, porque a gente muitas vezes espera uma resposta do outro, a gente espera uma resposta dos nossos evangelizandos, dos nossos alunos, mas será que nós teríamos condição de estarmos motivados se estivéssemos no lugar deles? Mas ao mesmo tempo é muito importante que você se lembre, que nós nos lembremos de que todo cérebro é único. Então muitas vezes você pode pensar, sim, eu iria curtir assistir a minha aula, mas será que todos ali que estão na sua sala têm a mesma impressão que você? O contrário também pode ser verdadeiro. De repente você pensou em uma aula, você deu uma aula e depois você mesmo reflete e pensa, puxa vida, eu não gostaria de estar no lugar deles. Mas quando você vai ver o resultado, para eles foi uma aula maravilhosa. Então isso depende muito e é por isso que a gente tem que refletir que quanto mais recursos motivadores a gente conseguir encontrar, melhor será o nosso resultado. Então, quando você for preparar a sua aula, é necessário oferecer aos alunos vários pontos de entrada, levando em consideração seus interesses, suas experiências, vivência e conhecimento. Cada um é um, cada um gosta de uma coisa diferente, cada um tem uma habilidade diferente. Então isso quer dizer que um mesmo conteúdo, ele precisa ser abordado de várias formas diferentes. Então, dentro de uma aula, você pode trabalhar um conteúdo e cantar uma canção, oferecer um momento de massinha ou argila, pode dar um desenho para pintar, pode fazer um quebra-cabeça, pode fazer uma brincadeira de senta, levanta e corre, procura alguma coisa e volta. E você então vai pensando em vários recursos, conhecendo cada um dos seus educandos, dos seus alunos, você vai pensando o que cada um gosta, no que cada um mais se interessa. E aí você vai criando vários momentos. Ah, mas então eu preciso pensar que o mesmo conteúdo ele vai ser trabalhado, aplicado de várias formas diferentes, isso toma muito tempo. Sim, toma. E qual é o problema nisso? Não tem problema nenhum em tomar muito tempo para garantir que aquele conteúdo seja aprendido como deve ser. E aí a gente reflete sobre a real necessidade de repente, nós fazermos um planejamento anual com muitos conteúdos. Muitas vezes a gente quer ensinar durante 1 ou 2 anos, o Livro dos Espíritos inteiro. Será que tem necessidade realmente disso? Porque aí o que vai acontecer? Eu vou precisar correr com o meu conteúdo e aí, não aprenderam direito. Não tem problema, tudo bem. Daqui a 2 anos, no próximo ciclo, eles vão aprender novamente, eles vão voltar nesse assunto. Lá na juventude eles vão ver esse assunto de novo, então aí ele aprende. Não é assim que funciona. Quanto antes, quanto mais cedo o conteúdo for aprendido, melhor. Só que esse aprendizado tem que ser com qualidade, ele tem que ser significativo. Então, muitas vezes, é preferível a gente demorar um pouco mais no conteúdo, mas garantir que ele vai ser aprendido como deve ser. E aí, claro, mais para frente ele vai rever aquele conteúdo? Vai. Mas aí ele vai rever, olha a memória a longo prazo aqui, ó. Ele vai recuperar
temperar aquele conteúdo e acomodar conteúdos novos junto com esse. E a gente tem, então, o período da infância inteira para passar a codificação para essa criança. A gente não precisa correr tanto assim. Nós temos, vamos dizer assim, do 0 até os seus 7, 8, 9, 10 anos para estar trabalhando a codificação, para estar trabalhando o Livro dos Espíritos, Evangelho. Então, é bastante tempo. A gente consegue dar conta desse conteúdo trabalhando de uma maneira muito tranquila. Kardec nos lembra o seguinte, que todos nós temos o mesmo início, mas conforme nós vamos evoluindo, nós vamos nos desenvolvendo de maneiras diferentes. Então, de nada adianta eu querer dar a mesma aula para todos. Como Kardec nos lembra, cada um tem o seu estágio, cada um aprende de um jeito, cada um se desenvolve de uma maneira e cada um está no seu estágio de desenvolvimento, de evolução. Não é porque na minha sala eu tenho somente crianças de 8 anos que todas elas são iguais. Não. Quando nós pensamos nas vidas passadas que cada um teve, tá um aqui, tá outro aqui, tá um ali, tá um lá em cima, tá outro mais para frente, o outro mais para trás, tá um do lado do outro. Cada um está em um estágio. Nesse momento, eles estão mais ou menos no mesmo estágio do desenvolvimento biológico deles, físico. Mas, em relação à memória, ao seu intelecto, aos seus dons, cada um tem um. E aí, então, quando vamos apresentar um novo conteúdo, pensando, em toda essa questão de apresentar conteúdos com tranquilidade, tem um ponto que a gente precisa levar muito em consideração. Quando um novo conteúdo é apresentado, o cérebro precisa encontrar um caminho para acomodar esse conteúdo com outros conteúdos que já foram aprendidos. Isso se chama conflito cognitivo. O conflito cognitivo, ele é muito importante, mas muitas vezes ele causa frustrações. E aí nós, enquanto educadores, professores, evangelizadores, a nossa tendência é proteger o nosso evangelizando e não permitir que esses conflitos aconteçam. Muitas vezes a gente chega com as respostas prontas quando nós percebemos que a frustração está começando a acontecer. Então a gente pensa, por exemplo, numa criança bem pequenininha que tem um triângulo nas mãos, uma forma de um triângulo, e ela tem um pote redondo. E ela está com aquele triângulo tentando encaixar ele ali. Ela não vai conseguir. E aí nós entramos em desespero quando nós vemos que aquela criança está ali batendo e vira o pote, vira para cá e vira para lá, e ela não consegue encaixar o triângulo dentro do quadrado. O nosso primeiro impulso é fazer o quê? Talvez segurar nas mãos e mostrar que não vai dar certo. Ou ainda podemos ir mais além e dizer: isso daqui não funciona, você não vai conseguir. E aí nós vamos lá, pegamos uma forma um pouco maior talvez, ou uma forma triangular, e aí nós dizemos: aqui aqui você consegue, tenta agora. Será que nós estamos ensinando essa criança a como resolver esses conflitos, a como resolver esses conflitos cognitivos que vão aparecendo no seu dia a dia? Ou então pensamos em um jovem que chega até nós com uma questão e pede a nossa ajuda, a nossa orientação. Nosso primeiro impulso talvez seja o de dizer: você pode agir de tal maneira, você tem 2 caminhos a seguir, você pode fazer isso ou isso. Será que nós realmente ajudamos esse jovem a resolver esse conflito interno? Como é que nós podemos fazer? Porque muitas vezes a gente não faz isso na maldade, A gente faz isso no intuito de proteger aquele ser que está ali precisando de ajuda. Mas é muito importante que a gente permita que eles possam se esforçar para resolver esses conflitos cognitivos. No caso do triângulo e do pote redondo, o que nós podemos fazer? Senta junto. Nossa, é mesmo, hein? Como tá difícil. Será que a gente pode pensar em alguma coisa diferente? Vamos tentar procurar uma outra peça? Vamos ver se a gente descobre um outro lugar para colocar esse triângulo? Eles são iguais? Nossa, não são. O que eles têm de diferente? E aí você vai estimulando para não deixar
a frustração ser um obstáculo maior do que ela deve ser. Então você vai ajudar, você vai oferecer ferramentas para que essa criança descubra que ela é capaz sozinha de resolver aquilo. E aí começa o desenvolvimento da autonomia. Com que idade a gente começa a trabalhar a autonomia? Com que idade a gente começa a desenvolver a autonomia? Desde sempre. É nessas pequenas atitudes, quando nós não damos um passo à frente, quando nós nos colocamos atrás deles e deixamos que eles sigam, dando todo o apoio necessário. Isso é trabalhar a autonomia. E aí o jovem que chega até nós para conversar, como é que nós podemos ajudá-lo? Ao invés de dar os caminhos que ele pode escolher, por que não responder com outras perguntas? Nossa, puxa, o que você faria? O que você acha mais correto fazer? Como que você acha que a gente pode resolver isso? Será que se isso acontecer, vai dar certo? O que você pensa a esse respeito? Se você não quer conversar com mais alguém, vamos chamar um colega seu, que tal? A gente abre e entre os pares, ele e um outro colega, nós como o apoio, o passo atrás e o apoio, de repente isso faz com que uma outra solução que nós também não imaginávamos apareça. E aí nós fornecemos todas as ferramentas para que ele possa se desenvolver ainda mais. A chave para tudo isso é motivação. Então é promover a autonomia, dar a oportunidade de fazer escolhas significativas. Conexão, ela pode acontecer entre pares, ou seja, coloca uma criança que está ali tentando encaixar a pecinha e uma outra criança, coloca elas juntas para brincarem, de repente elas descobrem a solução sem você precisar dizer nada. Então é a conexão entre os pares e a conexão com o mundo real, através da observação e da convivência com o mundo ao redor, que tudo vai se desenvolvendo. Temos também que motivar a busca pela curiosidade para se chegar à excelência. Se eu, no momento do encaixe da peça, se eu chego e digo, não vai dar certo, é assim que faz, olha só, pronto, eu já acabei com a curiosidade daquela criança. Da próxima vez que ela quiser brincar, ela vai olhar para mim. E ela vai esperar de mim a resposta. Ela não vai tentar buscar sozinha. O jovem que quer resolver uma situação, num próximo conflito, ao invés dele tentar procurar mecanismos nele mesmo para resolver, ele vai buscar a minha ajuda. Ele vai querer que eu resolva para ele. Então, nós precisamos motivar que essa busca pela excelência, pelo seu próprio desenvolvimento, que essa busca aconteça. E ela é muito natural. Quando a gente consegue dar esse passo para trás, quando nós somos capazes de fazer isso e de deixar, de ir com as nossas mãos aqui e ir conduzindo, isso acontece de maneira muito natural. E aí é o equilíbrio entre desafio e habilidade. Então, é claro que nós precisamos pensar, precisamos deixá-los resolver os seus próprios conflitos, mas se o desafio é baixo e a habilidade é alta, o cérebro se desmotiva, o cérebro fica entediado e o aprendizado não acontece. Mas se é o contrário, se o desafio é alto e a habilidade é baixa, o cérebro fica estressado. Então nós precisamos encontrar maneiras, ajudar com que esse equilíbrio aconteça. Precisamos pensar então que tipo de aprendizado nós estamos promovendo nos nossos evangelizandos. Como nós pensamos lá no começo do nosso vídeo, antigamente se pensava que o cérebro era único, que todos tinham o cérebro da mesma forma e aprendiam da mesma forma. E o aprendizado era passivo. Infelizmente é o que vemos acontecer muito hoje em dia ainda. Talvez pelas nossas próprias vivências e experiências é o que nós reproduzimos hoje nas nossas salas de aula, nas nossas salas de evangelização. Onde nós falamos, as aulas são muito expositivas. Nós falamos e depois acabamos por distribuir folhas e pedir que eles realizem aquela atividade, seja um caça-palavras, uma palavra cruzada, uma pintura ou façam um desenho. Não que essas atividades não sejam boas, elas são,
mas depende do momento, depende de como é aplicado. Quando eu faço uma aula simplesmente expositiva e passo uma atividade para eles fazerem, isso é um aprendizado passivo e não é o ideal. Hoje em dia a gente sabe que o aprendizado ativo, o aprendizado mão na massa, através de atividades multissensoriais e de movimento, é o que vai favorecer por completo o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento motor, emocional, espiritual e social dos nossos evangelizandos. E aí, a gente precisa então refletir sobre o que é desenvolvimento e o que é aprendizagem. Porque muito nós falamos, né? O desenvolvimento da aprendizagem. Desenvolvimento e aprendizagem, a gente sempre coloca essas duas palavras juntas, mas existe uma diferença entre elas. O desenvolvimento é um processo cognitivo, através do qual vai acontecendo gradativamente o aprimoramento das habilidades. Nós sabemos que cada ser é único e se desenvolve no seu próprio ritmo, só que para isso ele necessita de estímulos. Então aqui a gente vai falar das habilidades que vão sendo desenvolvidas e da necessidade de estimular essas habilidades. Como que a gente vai estimular as habilidades? Primeiro a gente tem que saber quais são as habilidades. Isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante nas aulas dos módulos que virão a seguir. E aí então, conhecendo essas habilidades, a gente vai ter uma infinidade de maneiras de estimulá-las. E a gente pode estimular todo momento dentro da nossa evangelização. A aprendizagem é um processo fundamental na vida das pessoas, porque ela é a aquisição do conhecimento que vai capacitar o indivíduo para dar opiniões, para refletir, para se colocar, tomar decisões. O conhecimento pode ser adquirido de várias maneiras, através da leitura de um livro, através da interação entre os pares, da interação com pessoas de maior conhecimento, assistindo a um filme, enfim, o conhecimento ele pode ser adquirido de várias maneiras. Ele é um processo associado ao desenvolvimento das habilidades, das competências, das inteligências e dos comportamentos individuais, que vão sendo adquiridos e modificados através das observações e das experiências vividas. Ele é, o aprendizado, algo contínuo, ele não cessa nunca. Muitas vezes a gente pensa que quando recebemos adultos nas nossas salas de estudo, né, para estudar a codificação, ali é um momento apenas de passarmos o que está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, porque aquele cérebro já está formado, então ele vai sentar ali e ele vai escutar aquela informação, simplesmente isso. Mas não, o cérebro continua aprendendo e ele nunca cessa esse aprendizado. Consequentemente, então, nós nos desenvolvemos, porque nós aprimoramos esses novos conhecimentos que vão aprimorando as nossas habilidades e as nossas competências, as nossas aptidões. Então, é maravilhoso a gente pensar nisso, que o aprendizado e o desenvolvimento nunca cessam. Mesmo depois, né, pessoal? A gente está falando aqui da barriga da mamãe à vida adulta, né? Da concepção ao desencarne, mas a gente sabe que esse aprendizado, ele é para sempre. Desenvolvimento e aprendizado são, então, constantes e eles, caminham juntos. Eles são frutos de toda a vivência do ser humano em todos os ambientes aos quais ele é exposto e com os quais ele convive. Daí a imensa importância de se viver em um ambiente saudável, em um ambiente tranquilo, livre de estresses. É claro que muitas vezes os conflitos sociais acontecem, mas é muito importante que a gente mantenha em todos os ambientes em que a gente está sempre o maior nível de tranquilidade possível para que a gente possa favorecer o aprendizado e o desenvolvimento de uma maneira sempre muito saudável. E aí a gente vem para uma reflexão de que todos aprendem, todos se desenvolvem em qualquer fase da vida. Muitas vezes nós não estamos preparados para receber deficiências dentro das nossas salas de evangelização. Muitas vezes nós não nos sentimos capazes e preparados para receber
crianças, jovens, adultos com deficiência, porque nós não sabemos lidar com isso. E muitas vezes nós achamos que precisamos adaptar o nosso currículo, a nossa maneira de falar, porque senão eles não vão aprender. Muitas vezes a gente pensa, vou passar um filme, mas eu tenho alguém que não enxerga. Como é que eu vou falar se tem alguém que não ouve? Como é que eu vou fazer uma brincadeira se tem alguém que não anda? Ou então, outras, deficiências mentais. Às vezes a gente recebe alguém e a gente pensa, puxa vida, e aí, como é que vai ser? Também vamos falar disso um pouco mais adiante com mais tranquilidade. Mas é natural, é tranquilo. Todos aprendem. Cada um tem o seu ritmo. E mesmo numa sala em que a gente não tenha nenhum tipo de deficiência, a gente precisa pensar que cada um está aprendendo num ritmo diferente. Então, às vezes, se eu tenho um ali com 6 anos de idade que não escreve nada, mas eu tenho um outro com 5 que já consegue ler alguma coisa, como é que eu vou preparar uma atividade para esses dois? Como é que eu faço? Então, cada um está dentro do seu ritmo. A gente precisa, em primeiro lugar, respeitar o ritmo de cada um e acolher da mesma maneira todos. Todos devem ser acolhidos da mesma forma. Pessoal, é claro que hoje foi uma pincelada geral em tudo que vai acontecer no nosso curso. E aí, para a gente poder finalizar hoje a nossa reflexão, então, nós trouxemos umas sugestões para vocês. Como é que a gente pode, então, pensar em aplicações de temas dentro das nossas aulas? E aí a gente escolheu um tema, então nós trabalhamos esse tema em faixas etárias diferentes para vocês verem mais ou menos como é que a gente pode fazer para trabalhar de maneira motivadora, de maneira eficiente, de maneira alegre e prazerosa. O tema que nós escolhemos foi o tema de abertura das questões do Livro dos Espíritos, que é Deus. Quando a gente pensa nesse tema, é um tema um tanto complexo, para trabalhar com crianças, com bebês e com crianças muito pequenas, mas é perfeitamente possível. É claro que nós não vamos trabalhar conceitos sobre Deus nessa faixa etária, mas nós vamos começar a incutir nas crianças as ideias da apreciação da criação de Deus, do louvor a Deus. Então, como é que é a criação de Deus? O que tem na natureza? O que tem no céu? O que tem na terra, na água, no universo? E aí, uma proposta que a gente trouxe para vocês é essa daqui. Divertidíssima. Aqui dentro tem água e bolinhas sensoriais. Só que junto com essas bolinhas eu tenho aqui animais. Eu posso colocar aqui dentro objetos de plástico que eu quiser. Então aqui eu coloquei o que eu tinha em casa, patinho. Aqui eu tenho um peixinho, uma borboleta, um urso. Essa bolinha aqui, que é uma delícia de apertar e que pode representar um sol e um coração, para falar do amor de Deus. E enquanto nós estamos brincando, isso daqui não precisa ser somente água, pode ser areia. Existem areias sensoriais muito legais para a gente brincar com as crianças. E pode ser areia também do jardim, a areia que a gente tem no parquinho também funciona muito bem. E aí, enquanto a gente está brincando, se divertindo aqui nessa água ou nessa areia, a gente está falando das criações de Deus. Olha só o patinho, como é que o patinho faz? Onde que o patinho vive? Na água, quem que criou a água? E aí a gente vai conversando e trabalhando muitos temas importantes aqui a respeito das criações de Deus. Uma outra sugestão que nós temos é a de fazer um binóculo. E aí a gente pode pegar 2 rolos de papel higiênico, juntá-los aqui com durex colorido e eu tenho um binóculo divertidíssimo. Eu posso até decorar com tinta, decorar com glitter, com cola colorida, como eu quiser, com canetinha. E aí a gente pega esse binóculo, posso colocar um barbante, amarrar aqui e eu posso fazer uma excursão. Eu posso sair para fazer um estudo de campo. Pode ser no meu jardim mesmo, nos vasinhos de planta que eu tenho. Eu posso olhar pela janela e aí eu olho o céu. O que tem no céu? O que tem na terra? E aí é uma brincadeira divertidíssima também para a gente falar sobre
as criações de Deus, sobre o que existe na natureza. E aí, em seguida, uma outra proposta é que eu possa colher objetos, colher coisas, elementos da natureza. Lembrando aqui que a gente precisa fortalecer nas crianças o respeito pela natureza. Então, eu não vou colher uma flor, eu não vou arrancar uma flor do seu pezinho, eu não vou tirar uma folha da árvore. Eu vou pegar o que tiver no chão caído, o que a natureza já me ofereceu, já me forneceu. Então, eu vou procurar pelo chão o que já caiu das plantas. Eu posso pegar pedrinhas, eu posso pegar um pouquinho de terra, pego folhinhas secas e até pétala de flor, tudo que caiu no chão ali, eu posso colher e levar para dentro da minha sala. E aquilo pode virar uma brincadeira maravilhosa. A gente pode falar de Deus, das criações de Deus, brincando com esses elementos que nós encontramos. E isso depois pode virar uma arte, a gente pode fazer uma colagem ou, enfim, fica daí a critério de cada um. Para as crianças mais velhas, para os jovens, adolescentes, adultos, a gente propõe, por exemplo, um brainstorming. Brainstorming é o seguinte: a gente pega uma palavra, escreve essa palavra. Aqui eu coloquei numa folha de sulfite, mas é legal você colocar numa lousa ou num papel pardo bem grande e deixa isso no chão ou coloca assim na parede, com a palavra Deus no meio. E aí a gente favorece o movimento, porque ficar sentado escutando alguém falar pode ser muito cansativo e a nossa atenção, viaja. Então o que eu faço? Pessoal, tá aqui, a canetinha. Vocês vão levantar e vocês vão escrever aqui em volta o que vocês pensam sobre essa palavra. E aí você propõe um tema. O que Deus representa na sua vida? O que é Deus para você? Ou ainda já pode ir mais aprofundamente, né? Quais são os atributos de Deus? E aí as pessoas vão escrevendo aqui em volta. E aí mais uma sugestão. É essa daqui, onde eu distribuo um para cada pessoa, ou eu posso fazer em duplas. E aí eu escrevo atributos da divindade. Pelos corredores em volta da nossa sala de aula, antes da aula começar, eu já preparei cartões com os atributos de Deus e com outras palavras que não são atributos de Deus, mas que talvez confundam a nossa cabeça. E eu espalhei e colei isso pelos corredores. A tarefa que eles têm eles vão pegar essa folha e eles vão ter que sair pelo corredor ali, aos redores da sala, e eles vão ter que descobrir quais daqueles cartões apresentam os atributos da divindade. E eles vão copiando aqui. Depois a gente volta para a sala e aí todo mundo junto vai comparar o resultado. Vamos ver o que cada um conseguiu encontrar. Será que todo mundo encontrou os atributos de verdade? Será que alguém achou algum atributo que na verdade não é? E aí olha só que debate legal que se torna. E aí a gente pensa, então, isso aqui tudo para aulas presenciais, né? Como é que a gente faz, então, com as aulas virtuais? Isso aqui, por exemplo, tranquilamente dá para fazer. Mamãe, papai, vovó, titio, olha só, você vai separar uma baciazinha com água ou com areia e vocês vão colocar alguns brinquedos dentro. E aí, durante a nossa aula virtual, você vai estar aí do outro lado da telinha brincando com a sua criança. Enquanto nós estamos desse lado falando, o que tem aí na sua bacia? Na minha tem uma flor, olha só, e na sua? E aí a gente vai trabalhando dessa maneira, cada um na sua casa. O binóculo, da mesma forma, dá para cada um fazer na sua casa e depois aqui na tela um mostra para o outro como fez. Olha que material que usou, como é que ficou. E aí, o que você encontrou? O que tem aí no seu jardim? Na minha casa não tem jardim, mas tem um vasinho de planta e ali caíram algumas folhas, então eu peguei essas folhas para fazer essa atividade. Então isso dá para fazer virtualmente. E essas atividades aqui de brainstorming e outras, como é que a gente faz? O brainstorming, por exemplo, a gente pode fazer funcionar o chat do nosso bate-papo, do nosso momento de aula. Então ali no chat, cada um vai escrevendo o que pensa em relação a Deus, aos atributos de Deus. Já essa daqui, os cartões podem ser uma apresentação no PowerPoint, em que cada slide vai ter uma palavra. E aí nós vamos mostrando as palavras e eles vão tendo que escrever. Ah, esse é um atributo, escreve. Esse não é, então não escreva. E aí eles vão fazendo dessa maneira. E também pensando aí nos mais velhos, de repente quem tem turmas aí de idosos, de terceira idade, a gente pode criar um jogo da memória. Olha que bacana, em que os cartões podem ser
o atributo e o significado desse atributo. E aí a gente joga esse jogo da memória. Virtualmente eu posso montar o jogo da memória e mandar para que cada um imprima na sua casa. Ou melhor ainda, eu posso passar o modelo e cada um vai montar o seu. Eles vão pegar as suas folhas de sulfite e eles mesmos vão montando. Pessoal, ideias tem muitas, a gente vai falar sobre isso e a gente quer ouvir de vocês também. A gente sabe que vocês têm uma infinidade, uma riqueza muito grande de ideias para compartilhar e para a gente poder aprender junto. Então, lembrando, inscreva-se no curso até amanhã, a gente quer muito contar com a sua participação e esperamos vocês então para os nossos próximos módulos. Módulo 1, falaremos sobre bebês até mais ou menos os 3 anos de idade. Módulo 2, falaremos sobre a infância, dos 4 aos 11 anos. Módulo 3, a adolescência e juventude, dos 12 aos 24. Módulo 4, adultos. Esperamos vocês, pessoal. Um grande beijo. Muito obrigada pela companhia.